no campo. O camponês sabe o que é você pegar aquele terreno, aquela terra batida, agricultura, sei lá, ó. Plantou, você plantou tudo. Quando você tava na bancada. Olá, bom dia. Que mentira. Isabela Camargo, você falou, não quero mais. Vem cá. Nós, camponeses, não. Vem cá, deixa eu te Nós, contar uma camponeses, coisa. não entendemos. Então agora vocês vão entender. Entenda a cabeça de um camponês. Entendendo a cabeça de um camponês, já que eu sou da roça, né? Sim. E morei até os 16 anos no sítio, então eu posso falar para todos os públicos. Claro. Né? Vamos nessa. Quando eu fazia o Band News TV na apresentação, eu queria tanto a reportagem que o meu chefe da época, Humberto Candil, que hoje está na CNN, ele não entendia por que eu queria sair da bancada e ir para reportagem. Eu era mais jovem, eu falava, não, eu preciso entender a vida das pessoas, eu preciso saber a realidade delas para poder falar sobre isso. Né? E isso foi uma grande decisão que eu tive, eu saí da bancada para ir para reportagem. Aí eu fui para a Band como repórter. Aí vieram assim os chefes de lá e falaram assim, não, a gente precisa agora que você substitua a Tiziana, eu substituí o Boechat, substituí o Boris. Sim. Aí bacana. Aí eu vou pra Globo para ser repórter. E aí me colocam para fazer a previsão do tempo e depois para substituir outros apresentadores. Então, a minha vida sempre foi muito curiosa, porque embora eu tenha seguido muitos sinais de todas as pessoas que me deram oportunidades, falas, assim como o Sacomani lá no Fantasia falou que a minha voz... Lindaço. Eu me lembro quando a gente estava no Fantasia... Depois de 2 meses de programa, a gente tá falando de 1997, tá, gente? Pode ser que alguém que esteja ouvindo o programa nem saiba o que a gente tá falando. Ele falou, quem sabe cantar? Aí eu, como vim da roça, falei, bom, não tenho nada a perder. Eu falei, eu. E aí cheguei lá com a cara e com a coragem, cantei qual música? Bem que se quis, Marisa Monte, que tava... né, bombando na rádio. Canta pra gente. Não. Uma palhinha. Pega o violão, Sami. Palhinha do Cruzeiro. Violão, Violão. Eu trabalhei anos com ela, nunca vi ela cantando. O Sami trabalhou comigo na madrugada. E aí eu fui lá, cantei, bastante. ele pegou e falou assim, o que você vai fazer quando crescer? Eu falei, provavelmente eu vou voltar para Paraná, isso aqui é só uma diversão, uma brincadeira. Ele falou, vai procurar um curso de rádio. Sua voz transmite credibilidade, depende pra linha que você seguir, você vai ser bem sucedida. E foi. Então, eu prestei atenção no que o Arnaldo Sacomani falou, eu prestei atenção no que você me falou quando você me chamou da Energia 97 pra vir pra cá. Então, mesmo assim, todas as pessoas que me deram oportunidade na reportagem, depois me colocaram na apresentação. E aí, quando você fala, só pra voltar pra aquela sua pergunta, que burnout é doença nova, cara, a Organização Mundial da Saúde, essa informação eu não dei daquela outra vez que eu vim. Incluiu em maio o burnout no Código Internacional de Doenças. O que é isso? Eles classificaram vários países que fazem assembleias periodicamente. Eles incluíram o burnout como uma doença ocupacional. Ou seja, que é uma doença relacionada ao ambiente de trabalho. Até maio de 2019, todo mundo que tinha um conjunto de doenças, porque síndrome é um conjunto de doenças, não é uma doença só, tinha um diagnóstico super abstrato. Podia falar que é falta de marido, é problema em casa, é problema de dinheiro. E aí não, essa assembleia, que aí a notícia foi divulgada no final de maio, mudou tudo. Eu não preciso hoje perder mais meia hora para explicar para o sujeito que burnout não é frescura. Fala lá com o MS. Não, óbvio. Mas vai explicar pro RH. Não tem problema. Sabe por quê? Porque tem lei 8.213 de 91. E eu não sabia. Eu não sabia dessa lei. Se eu soubesse dessa lei, minha vida tinha sido diferente. A história tinha sido outra. E quando eu cheguei da minha licença médica e fui dispensada, cara, aquilo foi um golpe. Foi a coisa mais violenta que aconteceu na minha vida até hoje. Foi mais do que o assalto com a mão armada na Glóbulo? Sim, eu cheguei da minha licença médica, que foi curta. Até hoje você tem várias pessoas lá que estão afastadas há mais de ano, tá? Homens. De burnout? Se não, acho que é só uma mulher. Muita Sim, gente. Conheço vários. Isso é uma matéria disso. E aí, quando eu voltei de uma licença de 2 meses, 15 dias, eu falei, bom, tá tudo certo, né? Tô batendo um bolão, tô substituindo gente, tô fazendo isso, tô tendo resultado, tô tendo números positivos. E aí eu fui dispensado. Se eu tivesse a informação da Lei 8.213 de 1991, eu não teria chorado tanto, eu não teria me esbugalhado tanto. Eu teria falado, cara, mas você não pode. Mas nenhuma empresa pode demitir um funcionário que está em tratamento por uma doença ocupacional. Então, aí você foi dispensada, mas aí depois você voltou pra Globo. Eu fui reintegrada pelo juiz, que entendeu que foi uma medida ilegal. Fui reintegrada. E aí aconteceram várias coisas. Não, mas aí o que aconteceu? Porque depois você fez um acordo. Você fez um acordo ou você entrou com um processo contra a Globo? Não. Depois. Não pode falar? Primeiro, eu não entrei com processo contra ninguém. Eu entrei com processo a meu favor. Mas isso quando... você foi dispensada. Fui dispensada em 29 de outubro do ano passado. Você se sentiu
injustiçada e entrou um processo a seu favor. Não foi logo, não foi na sequência. Até porque, como é que a gente pode dizer injustiçado? Imagina assim, há quantos anos você está aqui, Emílio? Né? Puta, nem sei mais. Tá, vamos supor que você está aqui Eu sei que não me manda embora, não me manda embora por causa do fundo de 40%. Ah, garantia. lá, pronto. Eles não Aí me você mandam. imagina assim, ó. Eu vejo lá, enquanto tu tinha, ele olha assim com o olhar, sabe? Quero mandar esse cara embora, mas o fundo de Quantos anos você está garantia. aqui, Zuca? Eu 18 também é anos. outro. Também não aguento mais. Você acabou de receber o elogio do Ninguém Emílio. aguenta mais. Certo? Sim. Então você, na sua percepção, tá aqui fazendo uma análise a grosso modo. Pois Aí não. você fala, cara, eu tô batendo bolão, tô fazendo, legal. Aí vai acontecer uma situação e que aí vão chegar pra você e falar assim, cara, valeu, obrigada, você não Tchau. serve mais, pode ir embora. Já aconteceu. Você se sente injustiçado com isso ou não? Cara, você tem que ter um meio termo na vida. Pode ser que você não tá rendendo mesmo e Mas tchau. não é o caso. Mas Não. o seu caso, o meu caso Não, e de tudo outras bem. pessoas que estão nos ouvindo não é o caso. Mas isso é uma coisa pessoal, né? No seu caso. Não foi pessoal, Zuca, porque eu coloquei o dedo na ferida, eu rompi um sistema. Hoje, aliás, quando eu trabalhava na TV, as pessoas paravam pra tirar uma foto comigo. Pra tirar uma foto. Uhum. Hoje as pessoas param pra me dar um abraço ou pra agradecer por eu ter sim. rompido o sistema. O que é romper o sistema? É colocar o dedo na ferida de uma situação que tá todo mundo jogando debaixo Sim. do tapete. Então, Sami, depois de meses da minha demissão, tanto que eu é um fiz a assunto tentativa de trabalhar no governo, né, com astronauta, porque ele me pediu pra popularizar a ciência. Cara, que jornalista não vai querer popularizar um assunto que você acha que é o E punch. você ficou quanto tempo lá? Fiquei lá só 100 dias, porque aí eu tive outras crise. outras consequências, porque eu fui pra lá e acabei trabalhando por 3 pessoas, trabalhando muitas horas, mas ok. Aí eu optei por sair, falei, vou sair, né? Não sou mais louca. burnout. O que ela fez bem Depois disso, é que aí eu fui procurar ajuda. E aí, quando eu fui procurar ajuda, eu achei esse aqui, ó. Síndrome de burnout e responsabilidade do empregador. Esse é de um advogado chamado Marcelo Bruno Valho, tá? E que fala sobre as responsabilidades do empregador. E aí, eu fui procurar esse outro livro, ó. Indenizações por acidente do trabalho e doença ocupacional, do desembargador Sebastião de Oliveira, que fala sobre dano existencial. Então, assim, a sociedade está passando por situações, Emílio, de atualização. A Organização Mundial da Saúde incluiu o burnout porque ela atualiza movimentos e tendências da sociedade com avanços da ciência e da medicina. Lá, beleza, Organização Mundial da Saúde, nossa, o que é isso? Mas é o que regula o Código Internacional de Doenças. Aí você vem aqui na OAB, que eu estive com eles, cara, o desembargador ele fala, tudo se atualiza, o nosso direito também. Aí ele revisa a 11ª edição e fala sobre dano existencial. Então, quando você vai buscar a lei, quando você vai buscar os seus direitos, não é uma questão, sabe, Sami, de justiça ou injustiça. Não, é a questão da matéria-prima do seu trabalho como jornalista. Não, eu tô falando nem de uma justiça maior, eu tô falando o seu sentimento. O seu sentimento foi de injustiça. Vou buscar meus direitos, E aí óbvio. você foi, Mas aí você não fica com medo de processar a Globo e aí outras empresas acabarem não te contratando mais pra frente porque podem ficar com medo de você Sabe por que não, Mar? processar Sabe por essa que não? empresa? Porque o jornalista, ele faz um juramento em que ele vai buscar a verdade e a lei. E aí, se eu, no meu caso, não buscasse a verdade e a lei, eu estaria sendo, assim, completamente ignorante, né? Como é que eu não vou fazer comigo, que eu já fiz por anos de personagens que eu fui encontrando na rua buscando a verdade e a lei? Aí, essa sua pergunta é excelente, ninguém tinha me feito essa pergunta ainda, Mar, porque é o seguinte, qual empresa não quer um profissional que fale a verdade? Se ela vai ter medo de eu processar, isso vai depender das atitudes da empresa. Agora, nós estamos no momento de internet em que as pessoas não ficam mais sofrendo caladas. Ninguém mais fica sofrendo por um burnout, uma fibromialgia, um problema de coluna, uma doença ocupacional dentro de 4 paredes, no silêncio.